Bom dia, paz do Senhor Jesus. Bom dia, paz do Senhor. Deus possa nos abençoar, que o nosso dia hoje seja um dia de vitória, que o Espírito Santo possa ministrar ao nosso coração aquilo que Ele tem para fazer, que o Senhor possa nos dar entendimento de tudo aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Fernanda, de vez em quando eu consigo fazer aquilo que você pediu, colocar a música antes de começar, né? É muito legal, mas não é todo dia que eu dou conta, não. Vamos lá, eu quero hoje... gente, quero contar para vocês, olha só. Eu não faço maquiagem antes de entrar para a live, eu não tenho botox, eu não tenho preenchimento, eu não tenho nenhum tipo de processo químico na minha pele. Minha pele é um processo do meu autocuidado que eu fui desenvolvendo para poder cuidar da pele das pessoas. Eu cuidei da minha pele primeiro, porque o meu sonho, né, para quem entrou depois talvez não viu a live do início, eu falei que eu comecei cuidando de mulheres, cuidando da pele delas, e à medida que eu fui vendo a pele delas, Deus foi me dando um entendimento de tudo que estava se passando pela pele. E hoje eu faço o curso de biomedicina. Ontem eu até postei aí que estava na faculdade, postei lá no meu Instagram pessoal. Aí ontem eu estava vendo os tecidos da pele, todo o revestimento de pele, sistema tegumentar de dentro, né, a pele de fora do corpo, e o tecido epitelial, que é o que encobre os órgãos. É muito chique, gente. Eu sou encantada com a pele, porque a pele do corpo, como a pele é o maior órgão, ela mostra tudo que está de errado com o nosso sistema emocional, com a nossa saúde física. Então ela mostra tudo. Então eu consigo ver no lado direito está voltado para a área emocional, o lado esquerdo está voltado para as decisões intelectuais. E cada um de nós temos um perfil, né, de comportamento. Alguns têm mais facilidade em lidar com as questões racionais do que com as emocionais. Outros têm mais facilidade em lidar com as questões emocionais do que com as intelectuais. Então eu quero hoje começar falando com vocês que não dá tempo. Antes eu acordo cedo, eu acordo 5h15, para me fazer um tempo com o Espírito Santo antes de estar aqui com vocês. Então eu recebo primeiro de Deus para depois eu entrar aqui. Às vezes ele não fala nada, até quase na hora, para me poder, depender por inteiro. Já teve live de eu começar e o Espírito Santo não ter dado nenhum versículo. Então, é de acordo com a direção, com o que ele quer fazer. Mas a minha pele é minha mesmo, não uso botox, nem preenchimento, nem nada disso, não. Uso só os produtos de cuidado básico, aquilo que eu ensino é o que eu faço. E hoje nós vamos falar sobre o que é a renovação da nossa mente, né? Vou falar um pouquinho sobre o perfil de comportamento, porque a gente precisa aprender a nos conhecer mais, porque a partir do momento que nós nos conhecemos, nós começamos a ter uma visão de quem nós somos em Deus e as coisas que a gente precisa melhorar. Espero que vocês tenham feito a lista de pecados ocultos, escrito elas e colocado fogo nela. Porque quando você coloca fogo, você está falando assim, acabou, chega. Eu não quero isso para minha vida mais. E naquele momento é uma atitude onde seu cérebro entende que você não tem que carregar aquele peso mais. Você tirou aquilo da sua mente, colocou num papel e esse papel você colocou fogo. Então, o seu cérebro, quando ele vê algo acontecendo, ele vai te dar direções claras do que fazer. Então, você só precisa desejar. Então, a partir de agora, quando você perceber que você falhou, que você pecou, automaticamente você vai desejar pedir perdão, automaticamente você vai reconhecer na sua mente que você errou. Principalmente se algum desses erros for os que estavam escritos na lista. Pode acontecer, Denise, deu errar de novo? Pode, isso é humano. Você vai errar enquanto você estiver na terra.
É por isso que Jesus morreu. Ele não morreu falando que você ia ser santo, não. Ele morreu falando que você precisava da santificação todos os dias, senão nós não veríamos a Deus. E a santificação errou, reconhece que errou e volta lá. Vamos começar orando, né, pra gente iniciar esse dia, que hoje é o nosso penúltimo dia do propósito. Deus tem nos sustentado, tem nos mantido de pé e firmes, né? Olha só, nós começamos o propósito com tanta gente, agora estamos finalizando ele, vocês permanecem aqui. Vamos orar ao Senhor. Pai, nessa manhã eu quero te pedir que o Senhor nos direcione segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Quero te agradecer porque nós temos permanecido até o fim. Porque o Senhor tem nos sustentado, é o Senhor que tem permitido que nós vivamos o processo, Pai, de reconhecer cada área da nossa vida, cada limitação nossa, tudo aquilo que o Senhor tem feito, todas as maravilhas que o Senhor tem operado. Eu sei que tem pessoas aqui, Pai, que têm testemunhos diversos para poder contar. Eu sei que tem pessoas aqui que estão alcançando coisas que elas jamais imaginaram, ó Deus, alcançar em Ti e através de Ti nesse período de propósito. Tem pessoas aqui que estão ouvindo a Tua voz, tem pessoas aqui que decidiram uma escolha por Ti para que tenha vida em abundância. Então, nessa manhã, ó Deus, fala conosco segundo a Tua misericórdia, segundo o Teu amor, segundo a Tua fidelidade, aquilo que nós precisamos ouvir para que possamos experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Pai, me instrua, que eu seja um instrumento, ó Deus, para levar somente o que o Teu Espírito quer. Me usa com autoridade, poder e graça dentro de tudo aquilo que eu vivi, Pai. Porque essa palavra, ela só tem um verdadeiro sentido porque eu experimentei dela. Eu vi, ouvi e presenciei cada uma das histórias que eu conto aqui e posso sentir, ó Deus, quantos poderes saíram, ó Deus, através de testemunhos que eu dei aqui, porque o Senhor é Deus que nos criou para sermos testemunhas das maravilhas que o Senhor tem operado. Tira, ó Deus, toda incredulidade, todo comichão de ouvido, todo óculos de acusação, todo dedo de apontamento, toda palavra maldita. E que em nome de Jesus, ó Deus, cada um que esteja aqui possa estar com o coração rendido ao Senhor, com o coração grato, cheio de amor, que nenhum processo de rebelião, rebeldia possa tomar conta dessas pessoas nesse período de propósito, mas que os corações sejam gratos a Ti, que o entendimento seja aberto segundo a Sua vontade, segundo o Teu querer. Pai, fala conosco durante esse dia, nos guarda, nos protege e nos livra de todo o mal. E que tudo seja para a honra, glória e louvor do Teu nome. Amém. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Eu creio que esse dia de hoje Deus preparou assim com muito amor e carinho. Eu falo que Deus ele vai nos dando, né, a capacidade de entender as coisas que nós estamos buscando, mas não conseguimos enxergar com os olhos naturais. Então nós precisamos começar a enxergar com os olhos espirituais. Quem fez a lista de pecados e colocou fogo, parabéns. Quando você faz isso, você está tirando um peso da sua consciência e entregando para o Senhor. E quando vier qualquer tipo de pensamento voltado para aquilo que você colocou na carta, você vai repreender alto e falar: você não tem poder sobre a minha mente, Satanás. Eu já entreguei isso para Jesus, os meus pecados foram perdoados e toda cédula de acusação Jesus rasgou. Não tenho mais nada com você e não quero ter. A partir de hoje eu estou tomando uma posição na minha vida que eu escolho obedecer a Deus acima de todas as coisas. E baseado nisso, nessa confissão de pecados, é uma das coisas mais poderosas que vocês podem fazer. Como eu disse, a última carta de confissão que eu fiz foi em dezembro do ano passado, deu 6 páginas e meia. A Denise, agora você não faz mais não? Agora eu tô arrependendo, pedindo perdão na hora, gente. Eu percebi que eu falei, eu paro tudo assim, olho e falo assim, ai, de novo. Senhor, me perdoa, eu acabei de fazer isso, eu acabei de pecar nisso, eu acabei de murmurar nisso, eu acabei de reclamar nisso.
E aí eu tô vivendo uma vida de confissão de dezembro pra cá. Esse ano eu já pedi mais de 45 perdões para as pessoas do passado. Desse ano mesmo, graças a Deus, eu ainda não tive necessidade de pedir perdão de atitudes cometidas nesse ano específico. Na verdade, sim, né? Mas foram coisas rápidas, que eu não precisei viver processos longos de anos. Esses 45 que eu falei é de coisas do passado, é de coisas antigas que estavam ainda para ser resolvido. Porque o Espírito Santo, ele começa a te dar direção e te mostrar que você é ruim demais. E aí você fica até envergonhado com ele, porque ele começa a falar assim: ó, tem isso aqui também para resolver. Ó, tem isso aqui também para resolver. Aí você olha assim e fala assim: nossa, é muita coisa, muita coisa. Mas ele vai te dando direção e ele vai no seu limite. Se fosse comigo, nós ia no processo acelerado. Agora o Espírito Santo não, ele respeita o seu tempo, ele é educado. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a partir do momento que a gente pede perdão, confessa e deixa aquilo que está nos atrapalhando, o que acontece? Lá em Romanos 12, versículo 1 fala: sacrifícios vivos. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui é que é pela misericórdia de Deus que nós nos aperfeiçoamos. Pela misericórdia de Deus que nós pedimos a Deus todos os dias a graça, o favor imerecido, nós não merecemos, mas Ele nos deu. Então, se Ele nos deu, nós podemos dar para as outras pessoas. Então, nós podemos perdoar, nós podemos pedir perdão, nós podemos falhar, mas nós podemos também reconhecer que falhamos. E se ofereçam em sacrifício vivo. O que é sacrifício vivo? É você se oferecer para Deus de maneira consciente, de que você sabe que não vai ser fácil não falar da vida dos outros, mas você vai fazer um sacrifício vivo na sua vida para você ter uma vida de intimidade, santificação e comunhão com Deus. 6 coisas Deus odeia, a 7ª Ele abomina, está escrito lá em Provérbios. Aquele que planta semente de discórdia entre os irmãos. Se tem uma coisa que mulher faz com muita maestria, é plantar semente de discórdia entre um e outro. Ela pega a conversa de ontem, fala amanhã com outra pessoa, e na hora que vê, a confusão está armada. Então, Deus quer que nós nos ofereçamos em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Este é o culto racional. O que é racional, gente? Racional é tudo aquilo que é de maneira consciente. A partir do momento que a gente passa por um processo de conhecimento, quanto mais eu conheço de pele, mais eu me apaixono pela pele. Quanto mais eu conheço das células do corpo, eu olho e vejo a perfeição de Deus numa célula microscópica onde a gente não enxerga nada a olho nu. Deus usa aquela célula para poder combater, para atacar os anticorpos, cria os anticorpos para atacar as doenças, para atacar aquilo que não pertence ao nosso corpo. Você olha e fala assim, ele é perfeito. Só de eu existir, tá falando aqui, tem tanta célula, tanto sistema envolvido nisso, tanto processo. Por que eu não posso viver os processos conscientes para oferecer um culto racional ao meu Deus? Então é isso que ele deseja de nós. E agora o versículo 2 fala: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Então sua mente tem que ser renovada. O que renova a mente? Água é a primeira coisa. Eu já falei que você precisa os pensamentos pensar, pra você ter os pensamentos de Deus, você precisa tomar água. Se você não está tomando água, tem as meninas do grupo da água aí. Entra num grupo da água, porque ele te dá força. Tem dia que você não dá conta aí, você fica motivada no outro dia, porque todo mundo faz. É 25 pontos por dia, 500 ml, 5 pontos. O ideal é 5 garrafinhas de 500 ml. Então, fortaleçam-se aí para a renovação da mente de vocês ser completa, no corpo, na alma e no espírito. Porque essa mente aqui tem sangue dentro dela, tem líquido dentro dela e ela é necessária.
Ela consome, nosso cérebro consome 70% de todos os nutrientes do nosso corpo. Então, se você não está se alimentando bem, seu cérebro não tem força para trabalhar mesmo. E a água também. Então, transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes. O que é capaz? Eu posso fazer algo e não ser capaz de experimentar aquilo, porque Deus, ele quer um culto racional, ele quer te revelar, ele quer te mostrar aquilo que ele quer fazer na sua vida, porque ele quer que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é a boa, perfeita e agradável vontade dele para a sua vida. Só que ele não quer que você experimente de qualquer jeito. Eu posso orar aqui por você, eu posso pôr a mão na sua cabeça, eu posso fazer para você alguma coisa no mundo espiritual. Vai acontecer? Vai. Pode acontecer? Pode. Mas Deus, o que ele quer é te mostrar o que ele está fazendo na sua vida. Ele quer te revelar o que ele está fazendo. Para quê? Para que você seja capaz de experimentar e comprovar. O que é comprovar? Eu comprovo aquilo que eu vivi. Se eu vivi momentos de cura, de libertação, de transformação, eu consigo comprovar daquilo que eu vivi. Eu só sirvo para comprovar aquilo que eu experimentei. E aí, Deus vai lá na sua infinita misericórdia e fala: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado. Então, o que eu quero dizer com equilibrado? Equilibrado é quando todas as coisas estão no mesmo patamar. Então, equilibrado, nem 8, nem 80. Equilibrado. Quando nós vemos uma balança, ela precisa estar equilibrada para a gente poder conseguir pesar o que tem nela. Então, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado que se deve ter, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. E a fé, ela é exercida. Você vai ter uma atitude de fé hoje pequenininha. Amanhã você já vai ter uma atitude de fé um pouquinho maior. Depois de amanhã você vai ter maior ainda. E à medida que você for experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a sua fé vai aumentando. E à medida que essa fé vai aumentando, você vai se tornando uma pessoa equilibrada. E quando eu falo de pessoa equilibrada, por que eu estou trazendo isso de maneira assim tão didática, até falando pausadamente? Porque o equilíbrio é o que vai te distinguir do culto racional a Deus. Porque quem tem racionalidade, quem pensa, ele é equilibrado. Então, se você não está sendo equilibrado em alguma área da sua vida, você não está oferecendo um culto racional a Deus. Por quê? Porque ele é aquele que te dá o equilíbrio. Ele te dá o equilíbrio em todas as áreas que você precisa. E se o equilíbrio ainda não chegou, ele vai te dar provas para você ser aprovado, para você melhorar. Então, Deus não faz as coisas para poder te castigar, não. Ele faz para você crescer. Então, aquilo que você tem passado é para você crescer nele. E por que eu trouxe essa palavra equilibrado? Porque uma comida salgada, ninguém tolera, ninguém dá conta. Mas uma comida sem sal, ela é insossa, sem sabor, não faz sentido também. E o nosso corpo, ele precisa de equilíbrio. Até para alimentar. Quando você não está sentindo o paladar das coisas, como é que fica? Você emagrece, porque você não consegue comer direito. Então, uma comida sem sal, ela é ruim, mas uma comida salgada também é ruim. Então, a gente precisa do equilíbrio. Aqui em casa, eles falam assim que eu sou muito desequilibrada. Por quê? Porque eu sou aquela que o tempo todo coloco pontuação em tudo. Então, o tempo todo eu tô falando, o tempo todo eu tô pontuando. Mas dentro da minha casa também é um organismo vivo. Então, dentro da minha casa, o equilíbrio é eu junto com meu esposo. Eu sou aquela que falo. Corrijo.
e ele é aquele que ama. Então isso é um equilíbrio dentro do lar, dentro da vida dos filhos. A mulher, ela tem esse papel, porque ela é como se fosse o Espírito Santo. E o homem é o pai. O que o pai faz da vida? Tá tudo lindo, ótimo, maravilhoso. É sempre assim. O pai é aquele que vem, dá o abraço e beleza, mas a mãe é aquela que limpa a ferida, é aquela que põe remédio, é aquela que dá comida a tempo e a hora, é aquela que ensina as organizações, o planejamento. Essa é a função da mãe. Então tem um equilíbrio dentro do lar. Ah, mas eu vou ser a ruim então. Você vai ser a ruim, mas não tem problema não. Ele vai te amar e te honrar. Por quê? Porque dentro da casa tem um equilíbrio. Aí se eu faço os dois papéis, você vai orar para o Espírito Santo te dar equilíbrio também, porque o Espírito Santo ele pode te dar equilíbrio dos dois lados, porque ele fez isso na minha vida. Ele fez isso de alguma forma comigo. E isso foi uma das coisas que me fizeram permanecer caminhando. Só que o que acontece, Denise, se a nossa alma tá machucada, se o nosso corpo tá ferido, a gente não consegue andar. A gente não consegue fazer o que tem que fazer. Se eu pego uma gripe e fico muito gripada, eu não consigo fazer todas as minhas atividades com excelência. O que pode acontecer quando isso acontece? O corpo está em desequilíbrio, então você não vai dar conta de tudo, tá doente. Então ele vai funcionar, mas ele vai funcionar capengando. Então você precisa melhorar ele. Então o que você toma? Um antibiótico, um anti-inflamatório. Agora e a alma? Como que a gente cuida da alma? A gente não vê a alma. É as emoções. É começar a pensar, ser transformado pela renovação da vossa mente. Então, se você precisa de um psicólogo, procura um psicólogo. Se você tem dificuldade nos relacionamentos, eu vou falar sobre isso agora, que Deus pede, que é para a gente tentar ter paz com todos, que isso é algo que vai mexendo com a estrutura da gente. Então, se a sua alma tá ferida, o que você vai conseguir gerar na vida das outras pessoas? Feridas. Se a sua alma tá machucada, o que você vai gerar na vida das outras pessoas? Machucado. E uma vida machucada, uma bactéria com outra bactéria de outra pessoa, ela causa morte. Então, ou você pode morrer ou você pode matar. Qual que é a única forma disso não acontecer? Transformando pela renovação do vosso entendimento, curando suas feridas. E vai precisar, talvez sim, de um psicólogo. Vai precisar se autoconhecer. Eu fiz o perfil comportamental. Eu acho que é uma das lives que as pessoas mais gostam quando eu falo do perfil comportamental, quando eu não sabia quem eu era. Eu achava que meu jeito de ser era diferente de todo mundo e que eu era ruim demais, que eu queria ser igual a todo mundo. Legal, calmo, paciente. Então eu achava que eu era uma monstruosidade. À medida que o meu conhecimento, meu autoconhecimento foi sendo desenvolvido, o perfil de comportamento que eu fiz foi uma das coisas mais libertadoras na minha vida. Aqui no grupo do propósito, eu sempre falo, a gente encerra o período do propósito já com uma mentoria, é uma metodologia do Ministério Curados para Curar. Porque a nossa promessa para você é que nós vamos te ajudar a ser tratado no corpo, na alma e no espírito. Na área física, emocional, espiritual, familiar, financeira, organizacional, planejamento. Então, essa é a nossa função, te ajudar em todas as áreas da sua vida. Só que a gente começa com a parte espiritual, porque o que me colocou do jeito que eu estou foi a parte espiritual. A partir do momento que eu tinha uma vida de comunhão com Deus, o próprio Espírito Santo foi me direcionando a todas as coisas. E da mesma forma ele vai fazer com você. Então a gente começa o propósito, fazendo os 21 dias para Deus trabalhar na sua mente, no seu entendimento, no seu espírito, para ir te dando direção clara, para ir falando com você, para você aprender a escutar ele, para você entender que não é segunda vontade da Denise, é segunda vontade de Deus para você. Porque tem coisa que ele vai pedir para mim que ele não vai pedir para você. Tem coisa que ele vai me dar a direção que ele não quer que você faça aquilo. Então você vai ter que aprender a buscar uma comunhão em Deus, uma intimidade com ele para poder seguir o plano dele para a sua vida. Então quando a gente fala em equilíbrio, para equilibrar a alma,
nós precisamos nos conhecer. Então, eu falo que o autoconhecimento é uma das ferramentas mais preciosas que eu experimentei na minha vida. E a ferramenta de perfil comportamental foi quando eu fiz ela já há 6 anos atrás, mais ou menos. Entrei numa crise muito grande, estava sendo acompanhada com psiquiatra, psicólogo, medicamento e o coach na área empresarial. E quando eu fiz o perfil comportamental, eu vi que eu era muito ruim. Na minha cabeça eu era um monstro. Porque o meu perfil de comportamento era tudo que eu não queria ser. Eu não queria ser dominante, eu não queria ser influente. Eu queria ser analítica e estável, que são as partes do perfil. Algumas pessoas usam o perfil do colérico, estável, sanguíneo. Agora, fleumático. E aí o último que eu fiz, como eu preciso de ilustrar as coisas na minha mente, o último que eu fiz foi o ano passado, sobre os bichos. E sobre os bichos aí eu descobri que existia a águia, o tubarão, o lobo e o gato. A maioria dos brasileiros são gato e eu era águia. É a minoria, a menor parte. Normalmente em um grupo de 100 pessoas nós temos uma águia. E gato é o que mais tem. Lobo é o segundo que mais tem. E tubarão é o terceiro, mas a águia é bem mais difícil. E a águia anda sozinha, normalmente. A águia, ela tá em todo lugar e não está em lugar nenhum. Ela se relaciona com todo mundo, mas ela não aprofunda com ninguém. Então, a águia não é um perfil de comportamento que as pessoas entendem facilmente. Por quê? Porque o gato, ele gosta de estar ali, todo mundo junto, paz, harmonia. A águia não, ela chega para poder ver que tudo aquilo que está fora do lugar aponta e vai embora. E aí é muito legal porque eu aprendi a me amar assim. Então, do ano passado para esse ano, eu cresci muito. Porque quando eu fiz o primeiro perfil comportamental, eu fiz baseado na questão empresarial. Então, eu sofri muito. Porque para mim foi muito distante. Eu queria ser organizada, eu queria ser planejadora, eu queria ser aquela que sento e passo horas planejando, me organizando. E não, eu sou aquela que faço. Então, até eu aceitar isso, passaram-se 6 anos. E aí eu descobri que a coisa mais importante da vida é a gente se amar do jeito que a gente é. Então, eu falo que a aula de perfil comportamental é uma aula que vale a pena vocês fazerem ela. É uma ferramenta onde a gente vai descobrir qual que é o seu perfil de comportamento. Por que seus relacionamentos não dão certo? O que está acontecendo? Você está relacionando com o gato de maneira que o seu lobo está exigindo muito do gato? Ou você é um tubarão? Um tubarão é aquele que vende, que bate cabeça, que faz acontecer, ele gosta de resultado. Agora, o gato é aquele que quer paz, harmonia e equilíbrio. Ainda que esteja tudo ruim, vão manter o equilíbrio, a ordem. Esse é o gato. Agora, o lobo é aquele da organização, do planejamento, é aquele que gosta das coisas tudo planejado, certinho, no seu tempo certo. E a águia é aquela que chega no meio da reunião, anda atrasada, tem muita criatividade, então ela começa muita coisa e não termina nada. Ela começa e tem o poder de delegar, mas é muito difícil até ela formar essa equipe para delegar. Por quê? Porque as pessoas não entendem. Então é um perfil de comportamento que às vezes te tira um pouquinho da zona de conforto, porque ela chega e ela consegue observar tudo com muito pouco tempo. Ela pega as coisas no ar, ela tem uma criatividade, então ela tem solução de problema para tudo. Você quer me ver feliz? Eu sei me arrumar um problema para me te ajudar a resolver. Eu tenho saída para ele, você não fica sem resolver ele, não. 2 minutos, eu penso aqui, às vezes sai até fumacinha assim, eu resolvo. Por quê? Porque é uma capacidade que uma águia tem de resolver problema muito fácil. Porque a águia é aquela que arranca suas penas, suas garras e ela bate até o bico para poder ter crescimento. Então, quando ela está na fase de troca de pena, de bico e de
das unhas, ela mesma faz o processo, ela não precisa de ninguém fazer para ela. Então, ela mesma vai, busca o resultado, alcança ele e ajuda outras pessoas. Então, a águia tem um perfil de relacionar com todo mundo, mas não se aprofundar com ninguém. Então, ela tá junto, mas às vezes as pessoas pensam que ela não está, porque esse é o perfil dela. Então, esse perfil comportamental foi uma coisa que me trouxe equilíbrio nos relacionamentos. Como eu já falei, não é escondido de ninguém que meu maior problema era nos relacionamentos. E o seu lugar de maior problema provavelmente é o lugar do seu chamado. E aí eu comecei a aprender que eu precisava aprender a me relacionar com as pessoas, porque se eu tinha um chamado na área de pessoas, não adiantava fugir disso. Era melhor eu encarar. E aí eu comecei a encarar o meu chamado e procurar ferramentas, formas. Então eu comecei com acompanhamento psicológico, depois eu continuei fazendo. Além do acompanhamento psicológico, eu comecei a olhar minha saúde física, olhar meus dentes, eu rangia dente. Então eu fiz placa de bruxismo, coloquei aparelho, fiz várias coisas na boca, tinha dente com canal para ser feito, então eu não dormia direito. Fui para o psicólogo, fui para o psiquiatra, passei por uso de medicamento durante 7 anos praticamente. O ano passado eu fiquei livre de 12 medicamentos, eu brinco que eu tomava 6 para dormir e 6 para acordar. Então, eu vivi um momento de muita dificuldade no corpo e na alma para me poder conseguir alcançar os resultados, mas valeu a pena. E eu sou aquelas que quero o resultado rápido, já que tem que doer, dói tudo de uma vez para me ficar livre. Eu não fico empurrando dor, não. Então, eu acho que às vezes por isso é até difícil um pouco de vocês compreenderem. Eu falo que no tempo certo vocês vão chegar perto de mim, porque talvez ainda não é o momento. Deus ainda está arrancando uns carrapichos, Deus está fazendo algumas coisas aí para você aguentar o processo. Porque quando eu chego, eu brinco que eu sou cirúrgica. Eu chego para colocar o dedo naquela área específica. Eu entro na sala de cirurgia só para operar. Então, você tem que estar preparado, tanto no corpo, quanto na alma, quanto no espírito. Então, às vezes, você vai ter que caminhar um processo até chegar perto de mim. E aí, um pouco mais para frente, no mesmo livro de Romanos, capítulo 12, veio a parte do versículo 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirva ao Senhor. Como que eu sirvo ao Senhor? Alegre-se na esperança. Seja paciente na tribulação. Persevere na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem e não os amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se à pessoa de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribua a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Então, se alguém aprontou com você, deixa ele na mão de Deus, aprende isso, vai fazer justiça própria, tentar vingar, tentar rebater, não vale a pena. Quando você está fazendo isso, você não está deixando a sua mente ser renovada. Então, ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixe vencer o mal pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então, depois de uma lista de confissão de pecados, agora você vai começar a colocar as suas atitudes na luz. Se tivesse alguém aqui perto de mim, eu ia falar isso.
Se a pessoa que eu tô falando tivesse aqui do meu lado agora, eu ia falar isso dela? Então começa, me ofendeu, me feriu. Ore pelos seus inimigos, persevere na oração, seja paciente na tribulação. Ajude as pessoas, alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. A gente precisa ter empatia, não é se colocar no lugar do outro, não, isso é mentira. Não tem como eu me colocar no lugar do outro, não. A mulher acabou de perder um filho assassinado, você vai se colocar no lugar dela como? Tem como não, você não sabe o que é a dor disso, não. Você pode ser misericordioso, compassivo e chorar com ela e falar: eu estou aqui com você e por você. Mas eu não imagino a dor que você está passando. Eu não consigo mensurar isso. Vamos parar com essa falsa ideologia de empatia, se colocar no lugar do outro. Não, não tem como ninguém se colocar no lugar de ninguém. O lugar dele é dele. O seu é seu. O que você pode é suportar em amor. É dar a sua mão, é chorar com ele, é se alegrar com ele. Mas não é ficar lambendo ferida. É estar ali para aquele momento de dificuldade e entender dentro do equilíbrio que a gente pode ajudar as pessoas. Mas a primeira coisa que eu preciso fazer é me conhecer e saber até onde que vai o meu limite. Até onde eu dou conta de fazer tudo que eu tenho que fazer para ajudar o outro. Eu me conheço, eu sei quais são as minhas fraquezas, quais são os meus pontos fortes. Eu tô sabendo quem eu sou em Deus, porque você só tem a capacidade de dar aquilo que você experimentou. O que é? Renovem a sua mente, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só pode comprovar aquilo que você experimentou. Então, vamos cuidar um pouco mais de nós. Então, esse perfil comportamental, eu acredito que a gente vai ter a turma dele para poder fazer ele, sim, para vocês saberem qual que é o bicho de vocês, em qual perfil que vocês se encaixam, qual que é o do filho, do marido, que aí você começa a observar, é algo muito interessante. Nós vamos montar essa turma. O valor dele normal é um valor mais puxado, porque ele é uma ferramenta de coaching. Normalmente ele gira em torno de R$200. Para fazer individual, nós vamos tentar montar uma turma, onde cada uma vai pagar R$50 para poder fazer ele e ter seu resultado aí e começar a acompanhar a sua evolução e ver quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos de melhoria, porque ninguém tem só ponto forte. E ninguém tem só pontos de melhoria. Então, aqui nesse grupo, aqui tá falando, olha, aquele que, se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, todos nós temos algo para oferecer. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. E aquele que profetiza, profetiza usando na proporção da sua fé. Então, eu profetizo sobre a sua vida que você é capaz de fazer sim, experimentar sim a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a sua vida. Então, hoje eu quero profetizar sobre a sua vida que esse propósito ele apenas começou. Denise, o segundo grupo tá aí, eu posso entrar? Claro que pode. Desde que eu comecei a fazer propósito há 12 anos atrás, nunca mais eu parei. E hoje eu tô aqui baseado no que eu comprovei nas minhas experiências de propósito com Deus. E eu quero compartilhar com você, porque nós não somos só espírito. O nosso espírito, para quem já está aí com Jesus, numa caminhada com Deus, já experimentou isso. Mas o que a gente precisa entender é que agora a gente precisa colocar no equilíbrio o corpo e a alma. E se você tem problema com as pessoas, amados, faça o possível para viver em paz com todos. É melhor ter paz do que ter razão. É melhor perder uma discussão do que arrumar uma confusão. No momento certo, Deus vai te dar autoridade. Hoje eu consigo falar a mesma coisa que eu falava antigamente gritando, aos berros. Eu consigo falar hoje só dando testemunho daquilo que Deus fez na minha vida. Mas eu precisei passar por um processo de caverna de 7 anos, quase 8. E tem 15 anos que eu estou vivendo o processo.
Então não foi do dia para a noite. Nossa, Denise, você tá assim de uma vez, foi de repente que você não tá na minha pele, sendo quebrada, esmiuçada, chorando. Muitas vezes eu tive que ouvir do meu próprio pastor: você vai ter que morrer, porque você tá muito viva dentro de você. Você vai ter que ir pro porão. Porão é o lugar onde Deus coloca os vasos de honra, mas que precisa ser observado mais um tempo, porque lá, se ele trincar, ainda dá tempo. Agora, se ele sair e receber o que ele não está preparado para receber, vai rachar e quebrar tudo. Vai quebrar o vinho, vai quebrar o odre e vai entornar o vinho. Então, eu passei por processo, eu aprendi a me submeter em amor, sem ser em rebelião. Se tem coisa que você não concorda aqui, não fica aqui não. Eu falo que esse ministério, ele é para quem acredita no processo de transformação do corpo, da alma e do espírito. Agora, se você é aquela pessoa que acha que Deus vai colocar a varinha mágica e vai resolver seus problemas sem você dar um passo, esse ministério não vai te ajudar em nada. Por quê? Porque o primeiro passo é seu, a decisão é sua. É você que escolhe se você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Se você quer, ele vai te dar a ferramenta, ele vai colocar pessoas no seu caminho, e as pessoas mais difíceis que você imagina. Porque é essas que te afiam. Aquela que passa a mão na sua cabeça e fala: tá tudo bem, meu amigo. Essas aí não te faz crescer. É quem te incomoda, é que te faz crescer. E às vezes vai gerar dor, porque a gente acha que a gente é bom demais. E aqui fala: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado. E equilíbrio só o Espírito Santo pode te dar. Então, baseado nisso, hoje eu quero profetizar. O meu maior dom é de profetizar. Eu quero que vocês escrevam aí o que vocês vieram buscar nesse período de propósito. Qual que é a sua busca aqui com Deus? Pode escrever aí, que eu vou orar hoje olhando para vocês e profetizando, porque o meu maior dom é de profetizar. E eu aprendi que a minha palavra, ela tem poder sim, desde que as minhas atitudes estejam condizentes com aquilo que eu estou pregando. Senão eu não tenho autoridade nenhuma. Então, o meu maior dom é o de profetizar e de ensinar e de contribuir, de fazer aquilo que Deus me der capacidade para fazer. Então, vocês também têm dons e nós precisamos de vocês aqui nesse ministério, porque tem muitas mulheres precisando de socorro. Às vezes, naquilo que você é boa, a gente está com dificuldade, tem pessoas precisando da sua manifestação. E o Ministério Curados para Curar o Brasil, Mulheres Curadas para Curar o Brasil, é um ministério que veio para resgatar a paternidade, não é só do homem, não, é a paternidade de Deus sobre as nossas vidas. É por isso que nós precisamos aprender a nos submeter em amor e não retribuir mal por mal, mas deixar que a justiça de Deus seja feita. Então, se o inimigo tiver fome, dê de comer, se tiver sede, dê de beber. E assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Por que brasas vivas sobre a cabeça dele? Porque ele vai falar assim: eu só faço mal para essa pessoa e ela tá me tratando bem, o que é isso? Vai esquentar a cabeça dele ao ponto dele ou chegar para você e te pedir perdão, ou dele ficar tão constrangido que ele vai mudar de atitude, porque o amor constrange. O amor deve ser sincero: odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom e dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Então, nessa manhã, a minha palavra para vocês é: eu vou colocar nos stories aí, quem quiser participar desse grupo, o grupo de mentoria começa na quinta-feira. Nós vamos começar o grupo de mentoria baseado na vida física, financeira, familiar, propósito e qualidade de vida. Vai ser uma mentoria de 8 semanas, né? Toda quinta-feira às 8 da noite. Quem tiver o interesse de participar, fique à vontade para participar. Não, Denise, não quero participar da mentoria, eu quero começar um novo propósito só. Pode começar, o novo propósito começa no sábado, dia 18, às 6 da manhã também. Vai ser um grupo de propósito misto, onde nós vamos ter a contribuição de cada um das nossas mulheres, né, que compõem o ministério. Então, vocês vão
Vai ter mulher que vocês vão identificar muito mais com elas do que comigo. Então, e Deus vai usar a multiforme graça dele, porque cada um que Deus chamou de nós na terra tem uma faceta dele. Então, eu quero que nessa manhã, escreve aí para mim o que você está precisando hoje. O que você veio buscar nesse período do propósito? Eu quero começar a orar, sabe? E quero que o Espírito Santo ele ministre sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre aquilo que você está precisando, porque Deus, ele é aquele que, ele é o que é, ele é o que você precisa. Se você precisa de paz, ele é paz. Se você precisa de recurso financeiro, ele é o recurso financeiro, porque vem assim, ó, do nada, e você não entende nada, e você vê como que ele provê. Só que o que ele mais quer alcançar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, para que ele possa te dar a capacidade de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vamos orar. Eu quero orar por vocês nessa manhã e colocar diante de vocês aquilo que Deus está operando na minha vida, segundo aquilo que Ele falou na palavra. Nós temos que ser testemunhas daquilo que nós experimentamos. Então, eu posso falar daquilo que eu experimentei, que eu vivi. Eu vivi, Simone, restauração no meu casamento, eu vivi restauração na minha vida inteira, eu vivi a restauração do relacionamento com a minha mãe. Ontem nós voltamos a conversar, como eu disse para vocês, ela marcou uma sessão com o psicólogo dela para mim, e isso para mim foi uma das questões mais ricas no conhecimento da minha mãe. Minha mãe nunca aceitou, né, ser tratada por psicólogos, e agora com 63 anos ela tá, o Senhor tá trabalhando nela. Sônia, libertação do seu esposo. Realmente o esposo, a gente tem o poder de influenciar ele poderosamente com amor, porque se tem um homem que necessita de amor, é homem. O homem, ele necessita se sentir amado, respeitado e honrado, e a nossa linguagem de amor e respeito é aquela dos filmes e das novelas, e que é tudo mentira. Jesus não falou eu te amo em momento nenhum, mas ele foi lá e morreu na cruz por nós. Então, eu quero que vocês possam, nesse momento, colocar tudo aquilo que vocês desejam, e eu quero orar. Eu creio que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer primeiro em você. Ele vai te dar um entendimento de qual é o próximo passo. Então, feche seus olhos, curva a sua cabeça. E nesse momento eu quero começar a interceder. Espírito Santo de Deus, nessa manhã, assim como o Senhor foi Deus na minha vida, o socorro bem presente na hora da angústia. Neste momento, Pai, eu sei que tem vidas aqui que estão esperando esse momento, ó Deus, para receberem do Senhor aquilo que elas vieram buscar nesse período do propósito. Mas o Senhor é Deus que faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. O Senhor não tem dificuldade em nos abençoar. As suas mãos não estão encolhidas para que não possamos receber. Mas o Senhor requer alinhamento, correção, quer que nós voltemos aonde nós caímos. E Ele é aquele que quer fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, mas Ele é um Deus que quer compromisso, comprometimento, Ele quer uma aliança conosco. E é essa aliança que vai fazer, ó Deus, com que nós possamos caminhar, ó Deus, de vitória em vitória, sendo, ó Deus, testemunhas dos milagres, Pai. E nessa manhã tem pessoas aqui, ó Deus, sedentas pelos teus milagres, sim, Deus. Mas esses milagres são apenas as migalhas do que o Senhor pode nos oferecer, porque o melhor do Senhor é ter o Senhor nas nossas vidas, é saber que independente da tribulação, da dificuldade, o Senhor se faz presente na nossa vida. Mas nessa manhã, ó Deus, em especial, eu quero entregar a vida de cada uma dessas pessoas que estão colocando os pedidos aqui, Pai. Tem pessoas pedindo pela restauração do casamento. Dê sabedoria a essas esposas para serem mulheres amorosas, para serem mulheres, ó Deus, que se coloque, ó Deus, na posição de submeter e honrar o marido, Pai. Que o Senhor possa ensinar a elas o que é a honra ao homem, porque o que é honra para ele não é honra para nós, porque nós somos seres diferentes.
Pai, tem pessoas aqui buscando a sensibilidade para ouvir a tua voz. Então, nesse momento, Espírito Santo, dê mais o desejo da tua busca, da leitura da tua palavra. Ensina, ó Deus, essas pessoas a buscarem um momento de intimidade e comunhão, que o tempo delas com o Senhor seja muito maior que o tempo delas com qualquer outra coisa, que o corpo, a alma e o espírito tenha sede do Senhor em todo o tempo. Pai, nessa manhã tem pessoas aqui que estão buscando, ó Deus, o propósito do Senhor para a vida delas. Tem mulheres aqui que estão buscando, ó Deus, a volta dos seus maridos para casa, Deus. Traga esse homem, ó Deus, ainda que seja com carrapicho, mas que ela possa amar ele e receber ele de todo coração. Pai, tem mulheres aqui que querem, ó Deus, receber aquilo que foi feito, ó Deus. Tem mulheres aqui que querem, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, ter um relacionamento transformado pelo Senhor, mas dê a elas, ó Deus, o poder de decisão. Tem mulheres aqui que estão buscando, ó Deus, a parte financeira e familiar com o propósito que Deus abençoou, mas o financeiro está bagunçado. Deus, dê estratégia e sabedoria, que elas possam continuar buscando, ó Deus, a administração, separar o dízimo, a oferta, ó Deus, plantar semente. Senhor, tem pessoas aqui que estão buscando a libertação do esposo, que elas possam amar mais. O coração quebrantado, o Senhor não rejeita, mas que às vezes nós somos amargas e nós mesmos expulsamos esses homens com a nossa amargura, com a nossa alma machucada, com as feridas do nosso coração. Às vezes o que nós estamos precisando é aprender a amar eles e respeitar eles, porque o que eles mais necessitam é desse amor e dessa honra. Pai, tem gente buscando pela restauração do casamento. Que o Senhor possa restaurar esse casamento, mas para que seja para a glória do Senhor. Tem pessoas aqui que querem aprender a submissão, que elas possam aprender a morrer para elas, ó Deus, e desejar uma vida na presença do Senhor. Pai, nessa manhã eu quero entregar cada vida aqui, as que não escreveram nada, Deus. Eu sei que o Senhor conhece o entendimento, mas elas têm dificuldade até de se expor, Pai. Arranca, ó Deus, toda dor, toda ferida, ó Deus, tudo aquilo que está impedindo elas de se arrastarem junto à multidão para poder alcançar aquilo que o Senhor tem para a vida delas. Nessa manhã, ó Deus, eu quero apresentar diante do Senhor, ó Deus, tudo aquilo que está oculto, escondido, ó Deus, invisível aos olhos dela, que elas ainda não conseguem enxergar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para fazer. Mas nesse momento, ó Deus, abra os olhos espirituais, abra os olhos da fé, ó Deus, para que elas contemplem, ó Deus, pelos olhos do Espírito, aquilo que o Senhor tem para fazer na vida física, aquilo que o Senhor tem para fazer no casamento, aquilo que o Senhor tem para fazer na vida dela, para que ela se torne uma esposa sábia, cheia de discernimento, autoridade, que elas possam aprender a pagar preço de joelho, ó Deus, pelos maridos, pelos filhos. Pai, que essas mulheres, ó Deus, nessa manhã, possam se render diante do Senhor de uma maneira tão grandiosa, ó Deus, que elas vão aprender a buscar intimidade a ponto de ouvir o Teu Espírito falar na mente e no coração. A ponto, ó Deus, do próprio Espírito falar, faz isso, isso e isso, assim como foi comigo, ó Deus, direção clara e direta. Porque a Tua palavra diz que o Senhor é aquele que nos deixou o Espírito Santo para ser o nosso consolador. E o consolador é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas nós precisamos, ó Deus, buscar a presença dEle. Nos ensina a ter mais intimidade e comunhão com o Senhor a cada dia. Pai, nesse momento eu quero profetizar vida e vida em abundância sobre todas essas pessoas, ó Deus, que estão aqui. Senhor, essas pessoas não passaram aqui 21 dias, que amanhã nós finalizamos esse propósito à toa, não. O Senhor é o Deus de milagre, o Senhor é o Deus que coloca, ó Deus, sobre as nossas mãos sementes. O Senhor é o Deus que coloca recursos, o Senhor é o Deus que provê, ó Deus, o milagre. O Senhor é aquele que multiplica o pão, o Senhor é aquele que multiplica, ó Deus, do zero, Pai. O Senhor é aquele que às vezes faz do que não é para ter, ó Deus, porque o Senhor é o Deus do impossível. Mas aquilo que é possível para nós fazermos, nos dê a direção, porque eu sei que o Senhor entra no impossível.
mas aquilo que o Senhor já nos deu, que nós temos simplesmente que exercer, ó Deus, a nossa autoridade, a nossa fé, o Senhor não vai fazer por nós. Senhor, abre os olhos de cada uma dessas pessoas aqui para entender as pessoas que estão juntamente com elas, que estão servindo para afiar elas mediante ao propósito, que estão servindo, ó Deus, para ajudar elas mediante ao processo que elas estão vivendo. Não permita, ó Deus, que a falta de fé, ó Deus, o espírito de incredulidade venha arrancar delas, ó Deus, a vontade e o desejo, ó Deus, de te servir, de te buscar de todo coração e de prosseguir em te conhecer, Pai. Nessa manhã, Pai, eu quero profetizar também, ó Deus, sobre a paternidade da nossa nação brasileira, Pai. O Ministério Curadas para Curar o Brasil nasceu para resgatar a paternidade, Pai. Quantas dessas mulheres estão aqui buscando no marido um pai? Senhor, nesse momento eu quero te pedir a cura sobre as feridas da paternidade, ó Deus. Aquelas que tiveram pais omissos, pais que não refletiram a paternidade do Senhor e que estão impedindo elas de ver o Senhor como Pai. Nesse momento eu quero te pedir, joga por terra, ó Deus. Abra os olhos espirituais dela para que elas possam conseguir enxergar que o Senhor não é homem para se arrepender e nem homem que mente, que engana e que não faz aquilo que o Senhor promete, mas que o Senhor é um Pai de amor, é aquele que nos dá força onde nós estamos fracos, é aquele que supre as necessidades, ó Deus, é aquele que é o provedor de todas as áreas de recurso, de amor, é uma fonte inesgotável, ó Deus, de graça, de sabedoria, de força, de coragem. Pai, nessa manhã especial eu quero apresentar, ó Deus, as mulheres, ó Deus, que tiveram suas paternidades roubadas, ó Deus, por um fruto, ó Deus, assim como eu fui, ó Deus, um fruto de um adultério, ó Deus, e não tive como ter um pai do meu lado, Pai. Mas nesse momento tem mulheres aqui que caminharam com suas mães dentro de casa, ao lado dos seus pais, mas que foram feridas também, ó Deus, pela arrogância, ó Deus, pela prepotência, e também não consegue ver o Senhor como um pai, porque a paternidade delas também foi estragada de alguma forma. Tem mulheres aqui, ó Deus, que os pais foram tão bons, que elas se culpam, ó Deus, por não ter conseguido ser filhas boas. Elas se cobram, Pai. Nesse momento, o que eu quero te pedir é o resgate da paternidade do céu sobre a vida dessas mulheres. Quando a nossa nação, ó Deus, colocou sobre a mãe a força, o poder, a coragem e até a paternidade, mas isso não vem do Senhor. O Senhor é um Deus que nos ama e nos provê em todas as áreas. Agora a mulher, a parte frágil, sim, nos ensina, ó Deus, a voltar à essência, ó Deus, daquilo que nós fomos criados. Nós somos criados para ser submissas, sermos ajudadoras, sermos, ó Deus, mulheres segundo a tua vontade, segundo o teu querer, que administra, que compra, que negocia, que vende, que dá, ó Deus, o cobertor àqueles que estão sentindo frio, mas que não deixa faltar recurso dentro da sua casa, porque nós somos ajudadoras e os ajudadores é aqueles que faz o trabalho pesado. E que elas não se sintam, ó Deus, feridas por isso, mas que elas possam se sentir fortalecidas no poder do teu Espírito, Pai. Porque na tua paternidade, ó Deus, quando nós estamos na tua paternidade, quando nós conseguimos enxergar o Senhor como um pai de amor, como um provedor, como aquele que veio para nos dar vida e vida em abundância, nós conseguimos frutificar em todas as áreas da nossa vida. Senhor, nesse momento eu quero te pedir para curar a esterilidade, Pai. Eu sei que tem mulheres aqui, ó Deus, que são estéreis, ó Deus. E que infelizmente, ó Deus, por causa das raízes, ó Deus, o ventre delas não está mais frutificando. Mas nesse momento eu quero uma quebra especial sobre essa área, ó Deus. Nesse momento eu quero te pedir que o Senhor vai abrir os olhos espirituais para que seja arrancado, ó Deus, todas as raízes, ó Deus, daquilo que foi feito, que foi deixado ao longo das gerações, para que essas mulheres não frutificassem. Pai, nessa manhã também eu oro, ó Deus, sobre a vida do meu marido, ó Deus, que também carrega uma esterilidade, ó Deus, que vem de herança geracional. Mas nesse momento eu também me derramo diante da tua presença
E coloco publicamente, ó Deus, o meu desejo de ser mãe, ó Deus, outra vez. Cura o meu marido no corpo, na alma e no espírito, Pai. Porque eu sei que o Senhor é aquele que pode fazer infinitamente mais. E eu sei, Pai, que o desejo desse filho não é um desejo do meu coração para suprir carências ou doenças na alma. Mas esse é um desejo, ó Deus, do meu coração, baseado nas tuas promessas, naquilo que o Senhor prometeu para nós no início do nosso casamento, aquilo que o Senhor vem trazendo, ó Deus, sobre a nossa mente, sobre o nosso entendimento. Então, cura meu marido por inteiro. Traga a ele, ó Deus, restitui as áreas inférteis da vida dele. Restitui, ó Deus, as áreas infrutíferas, ó Deus, que ele ainda tem passado momentos de sequidão, porque eu sei que todo estéril é pai de multidão. E eu sei que ele carrega a paternidade do Senhor, ó Deus, porque antes mesmo dele ser pai, no mundo natural, ele assumiu 2 filhos, ó Deus, espiritualmente, e aliançou com eles, ó Deus, dentro desse casamento. Então, nessa manhã, ó Deus, eu sei que tem filhos, ó Deus, que são agregados aos casamentos. Dê a eles, ó Deus, o mesmo discernimento que o Senhor deu para o meu esposo, de aliançar esses filhos, ó Deus, no casamento, para que eles não sejam filhos soltos no mundo espiritual. Senhor, nesse momento eu quero te pedir também, ó Deus, a cura, ó Deus, sobre as alianças quebradas, ó Deus. O Senhor é Deus que restitui, o Senhor é Deus que faz de novo, o Senhor é Deus que completa, o Senhor é Deus que quebra e começa do zero. Então eu sei, ó Deus, que tem famílias aqui que foram, ó Deus, destruídas, ó Deus, por quebras de aliança, mas nesse momento eu quero te pedir, ó Deus, o bálsamo curativo do Senhor nas feridas da alma, ó Deus, para que esses relacionamentos sejam restaurados, ó Deus. Eu sei que o Senhor é Deus que pode fazer infinitamente mais daquilo que eu peço, daquilo que eu imagino e daquilo, ó Deus, que eu estou buscando, ó Deus, juntamente, em concordância, ó Deus, com cada pessoa que está aqui, ó Deus, nesse momento. Mas o Senhor é aquele que conhece aquilo que está oculto, aquilo que está escondido nas regiões espirituais, que estão nos impedindo de alcançar aquilo que o Senhor já plantou na nossa mente e no nosso coração. Então, nesse momento, eu quero te pedir, descortina, ó Deus, o mundo espiritual para cada uma de nós, para que possamos enxergar aquilo que o Senhor quer fazer. Nos dê ousadia, coragem, autoridade, força, fé, ó Deus, para caminharmos, ó Deus, e não desanimarmos, ó Deus, porque as provações vão vir, mas nós vamos permanecer. Nós vamos permanecer, ó Deus, porque o Senhor é Deus que tem nos levantado para sermos testemunha em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Nós estamos aqui, ó Deus, numa corrente, ó Deus, onde temos pessoas do Brasil, dos Estados Unidos, do Canadá, ó Deus, da Europa. Tem pessoas aqui, ó Deus, de outros estados, de outras cidades do estado de Minas Gerais, ó Pai, buscando, ó Deus, isso, ó Deus. Então, no mundo espiritual, nós estamos nos unindo, ó Deus, aqui na terra, ó Deus, baseado na tua palavra. Aquilo que 2 ligarem na terra, o Senhor ligará no céu. Pai, nós estamos ligando na terra nesse momento, ó Deus, as respostas, ó Deus, sobre o propósito. Pai, tem propósitos que foram escritos, páginas e páginas, ó Deus, que foram apresentados aqui no início desses 21 dias. E nesse momento eu quero te pedir a cobertura do teu Espírito sobre a mente, sobre o coração, sobre o entendimento de cada uma dessas pessoas, que hoje, ó Deus, os olhos dela, ó Deus, possam ser abertos, ó Deus, de uma maneira tão tremenda, que elas vão encontrar as respostas, ó Deus, e vão testemunhar das maravilhas e dos milagres que o Senhor vai operar. E nessa manhã, ó Deus, segundo a fé de cada um, acrescenta aquilo que o Senhor quer fazer e operar. E não permita, ó Deus, que nenhuma semente seja roubada. Mas nessa manhã, ó Deus, baseado na autoridade do nome de Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário e nos resgatou do império das trevas, ó Deus, mas para o reino de luz, ó Deus, nos dê força e coragem para permanecer. Continue, ó Deus, nos direcionando, ó Deus, para vivermos o teu propósito por inteiro. E nessa manhã, ó Deus, eu quero te pedir em especial por todos os filhos, ó Deus, que tiveram a sua paternidade roubada.
Nessa manhã, ó Deus, eu quero abençoar de maneira abundante a vida daquelas mulheres, ó Deus, que não tiveram relacionamento com seus pais, baseado no relacionamento da Bíblia. E eu quero também, ó Deus, te pedir por aquelas mulheres, ó Deus, que tiveram sua maternidade roubada pela necessidade da provisão. E elas não puderam ser a mãe que imitava o Espírito Santo, que intercedia no momento, ó Deus, que o filho necessitava. Mas cura também, ó Deus, a maternidade dessas mulheres. Traga o alto perdão. Traga, ó Deus, joga por terra toda culpa. Joga por terra, ó Deus, todo dardo inflamado contra a mente e contra o coração de que elas não foram mães boas, que elas não foram mães suficientes, ó Deus, para fazer aquilo. Mas a tua palavra diz que todas as coisas têm um propósito, ó Deus, debaixo do céu. E há tempo para todo propósito. E se elas estão aqui nesse momento, eu quero te pedir, entra com esse bálsamo curativo que curou a minha maternidade e que está curando as minhas raízes na minha mãe, que está permitindo a minha mãe experimentar, ó Deus, das maravilhas que o Senhor tem para operar na vida dela nessa terra. Nesse momento, ó Deus, assim como o Senhor fez o resgate da geração da minha mãe para minha filha através de mim, ó Deus, eu quero também, ó Deus, direcionar que cada mulher aqui, ó Deus, que tem problema, ó Deus, na sua maternidade com a sua mãe, possa ser curada por inteiro, no corpo, na alma e no espírito, para que elas possam conseguir dar uma direção clara para suas filhas, para os seus filhos, que elas possam conseguir amar com os limites, sem sentir culpa, peso ou condenação. Nessa manhã, ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor intervenha com mão forte, poderosa, e que a autoridade vinda do céu, ó Deus, seja sobre a vida de cada uma de nós. Pai, continue me dando força e sabedoria, ó Deus, para direcionar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor quer que eu direcione dentro desse ministério. Levanta mulheres que querem, ó Deus, se colocar juntamente conosco, ó Deus, para abençoar outras mulheres. Levanta mulheres aqui, ó Deus, que estão, ó Deus, sentadas na beirada do caminho, ó Deus, sem caminhar rumo ao seu propósito, mas hoje, ó Deus, levanta elas, dá força a elas e diga a elas, ó Deus, o quanto elas são necessárias, o quanto elas estão, ó Deus, fazendo falta do teu reino, para levantar outras, que enquanto o Senhor vai usando elas, o Senhor vai sarando as feridas delas, Pai. Nós não estamos aqui porque nós somos curadas em tudo, mas nós estamos aqui porque nós estamos recebendo a cura enquanto nós ministramos a cura nas áreas que nós já fomos curadas. Pai, então nessa manhã eu quero te pedir também, ó Pai, uma bênção especial sobre os filhos. Pai, tem filhos aqui que estão se sentindo mais amados, ó Deus, durante esse período do propósito. Tem filhos aqui, ó Deus, que têm enxergado nas suas mães, ó Deus, o quanto elas têm sido transformadas pelo poder do teu Espírito. Nesse momento eu quero te pedir, ó Deus, converta o coração dos pais aos filhos, mas também converta o coração dos filhos aos pais. E traga, ó Deus, a comunhão, a paz, o amor, a esperança sobre as famílias, Pai, porque o plano original do Senhor é a família na terra reinando, Pai. Então, nesse momento, ó Deus, eu quero te pedir, traga o teu reino, ó Deus, sobre as nossas famílias, para que nós possamos viver, ó Deus, uma vida de paz no Senhor, Pai, não sem tribulação, porque não foi isso que o Senhor nos prometeu, mas a paz que excede todo o entendimento, independente das circunstâncias, das dificuldades, dos medos, das limitações, dos traumas. É aquela que excede todo o nosso entendimento. E no meio da tempestade, nós temos paz, porque nós sabemos que é o Senhor que está guiando o nosso barco. E se tem mulheres, pessoas aqui que ainda não entregaram verdadeiramente o controle do barco delas nas mãos do Senhor, ó Deus, que hoje seja o dia de arrependimento, ó Deus, e de conversão, onde elas vão devolver a parte de direção do barco da vida delas para o Senhor Jesus, que é aquele que controla todas as coisas segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Então, nessa manhã, ó Deus, eu te agradeço
porque eu tomo posse de cada uma dessas palavras que foram liberadas aqui nessa manhã. Eu tomo posse, ó Deus, já, ó Deus, de toda palavra, ó Deus, que foi, ó Deus, direcionada sobre a vida de cada uma das pessoas que tomaram posse delas. Eu vou, ó Deus, ligar agora na terra, ó Deus, aquilo, ó Deus, que o Senhor me deu, ó Deus, de coragem para falar e declarar aqui, porque eu sei que o Senhor já está cumprindo no céu, segundo a medida da fé de cada um, e que tudo seja para a honra, glória, louvor, exaltação do teu santo nome, Pai, porque a sua morte na cruz, ó Deus, foi para nos dar vida e vida em abundância em todas as áreas da nossa vida. Nós tomamos posse disso, ó Deus, nesta manhã. Eu te agradeço, Pai. Eu te louvo, eu te exalto, eu glorifico o teu nome, porque as tuas misericórdias têm se renovado a cada manhã. Muito obrigado pelo fôlego de vida. Muito obrigado pelo privilégio de te servir. Muito obrigado, ó Deus, por ser, ó Deus, serva, escravo de orelha furada, para poder cumprir o teu chamado. Pai, a cada dia eu sou escrava e serva para poder fazer pelos meus irmãos, mas eu sou filha para deitar no teu colo e descansar no poder do teu Espírito e saber que em todas as coisas eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus, porque o Senhor é um Deus que não é homem para arrepender, e não é um homem que mente e que engana, mas o Senhor é aquele que nos supre além daquilo que nós pedimos ou pensamos, de maneira abundante em todas as coisas. Muito obrigado por tudo. Eu te agradeço, te louvo, te exalto. Mais uma vez glorifico o teu nome, porque Jesus é aquele que nos dá vida e vida em abundância. Eu abençoo cada uma das pessoas que estão aqui, cada uma das pessoas que vão assistir essa live ao longo do dia. E amanhã, ó Deus, seja um dia de muita alegria e muita comemoração, porque eu sei que o Senhor opera infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, amém e amém. Deus abençoe a vida de vocês. Que o Senhor continue guardando vocês, fortalecendo vocês. E se vocês tiverem dúvidas quanto à mentoria, ao próximo propósito, se vocês querem convidar pessoas para começar o próximo propósito ajudando outras pessoas, pode convidar. Vou deixar o link nos stories hoje, vou compartilhar nos grupos também. Em nome de Jesus, Deus vai abençoar vocês poderosamente. Eu quero que Deus superabunde na vida de vocês, a tal ponto de vocês estarem rendidas e totalmente entregues àquilo que Ele quer fazer na vida de vocês, porque a melhor coisa do mundo é depender do Senhor. A melhor coisa do mundo é estar no centro da sua vontade. A melhor coisa do mundo é estar ligado no trono de Deus, dependendo dele, porque lá tem descanso. E tudo aquilo que for anátema, tudo aquilo que for mentira, tudo aquilo que for engano, tudo aquilo que for rebeldia, rebelião, possa cair da sua mente, possa sair da sua vida, para que você possa cumprir o ID dele, porque Deus tem vida de abundância para você e tem muitas almas esperando o seu posicionamento para que Deus possa operar na vida delas. Deus abençoe vocês, um dia de vitória, um restante de semana grande. E amanhã chama todo mundo para a live, amanhã todo mundo que você conhecer, chama para participar da live, que amanhã nós vamos ter momentos de testemunhos e eu quero encerrar esse período do propósito com muita gratidão a Deus. Hoje nós vamos liberar no grupo os seus pedidos que foram alcançados. Nós vamos deixar o link da mentoria também nos stories. Eu vou deixar o link da mentoria e o link do próximo propósito. Vai estar tudo nos stories, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã, em nome de Jesus.